Paz seja convosco, amém? Boa noite a todos os irmãos. Quem está feliz com o Senhor Jesus, diga aleluia. Diga glória a Deus. Repita bem forte, assim, bem entusiasmado: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estenda sua mão assim, repita: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é Pai e não patrão. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Como nós não temos muito tempo, eu vou pedir aos irmãos, amém, para vocês abrirem as vossas Bíblias em Mateus 25. Enquanto você abre, você está orando, amém? Para o Espírito Santo preparar essa terrinha aí no seu coração, para que ela se torne fértil. Espírito Santo de Deus, eu oro nessa noite, Pai. Espírito Santo, paira agora nos corações e venha regar e venha cuidar dessa terra, para que receba essa semente, meu Pai. Essa semente venha frutificar, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Que os ouvidos do coração, os ouvidos espirituais, o ouvido do corpo venham estar abertos, meu Pai. Que o entendimento da sua igreja venha estar, meu Pai, aberto agora para ouvir o que o Senhor tem a dizer conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Aleluias, Pai. Texto bem conhecido, amém? Aqui na minha Bíblia o título diz assim: as 10 moças. Como que está aí na de vocês? A parábola das 10 virgens. Então, ou seja, a parábola das 10 moças virgens, amém? Tem alguma outra que está diferente? Mesma coisa? Então é a parábola das 10 moças virgens, amém? Glória a Deus. Jesus disse, palavra de Jesus: naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízos pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para que nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E o noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem vocês são. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz, igreja, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se
se esfriariam. Nós sabemos que a árvore que gera amor, ela não está na terra, ela não está no inferno. A base do amor, ela está onde? No céu. O amor, ele emana do trono de Deus e ele é enviado aos homens. E ele penetra no coração daquele que tem o Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. E sabendo que o Espírito Santo é amor e que o Espírito Santo habita em nós, então provavelmente esta palavra não está falando de um amor humano, amém? Do amor de homem para mulher. Está falando do amor do Espírito Santo, no qual nós temos a capacidade de amar até mesmo o nosso próprio inimigo. É esse amor que iria se esfriar, amém? É esse amor que iria se esfriar. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. E há níveis de esfriamento de amor, amém, igreja? Dentro da igreja. Quando que os níveis de esfriamento de amor dentro da igreja eles vão se acabando? É quando nós passamos a preocuparmos menos com a causa dos nossos irmãos, é quando nós passamos a preocuparmos menos com a causa do nosso próximo, com a causa do nosso vizinho, é quando a questão da salvação das pessoas no qual estão em nossa volta, nós amamos, é quando nós começamos a esfriarmos em relação a saber se o nosso parente, amigo, familiar está na presença de Jesus, é quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, sem nos preocuparmos se tem pessoas dentro da nossa casa que não subirão no arrebatamento se Jesus voltar naquela noite. Aleluia, glória a Deus. Esse é o amor se esfriando. É quando não fazer começa a se tornar normal. É quando não se preocupar com as almas começa a se tornar obsoleto em nosso coração. Isso é a prova que o amor vai se esfriando. É quando as atitudes de um pai não se preocupa mais se aquilo está causando uma má influência na vida do filho. É quando as atitudes de um cristão dentro da sua família não se preocupa mais, não importa mais se aquilo vai influenciar de forma negativamente aquele que ainda ele vai chegar para falar do amor de Jesus. Isso é o amor se esfriando. Amém? E preste atenção nesse texto aqui de Mateus 25, onde no final dele diz assim: portanto fiquem vigiando, porque vocês não saberão qual será o dia e a hora. Que hora, pastor? A hora do grande arrebatamento da igreja, amém? Conhecido também como o grande dia. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Preste atenção, igreja, que as 10 noivas dormiram, porém 5 delas levaram o óleo reserva em suas lamparinas. Eu vou atualizar aqui para os adolescentes, para os jovens de hoje que são lamparina, talvez eles não saibam. Vocês chegam em casa, vocês dão até um Google, vocês vão ver o que é uma lamparina. Mas na minha infância, por incrível que pareça, né? Lá na minha casa chegou a usar lamparina, porque a energia chegava 3 ruas da nossa casa e nunca que esse prefeito levava a energia lá. Então uma parte do bairro, uma boa parte do bairro, era pessoal de interior, bem você, não tinha, pastor Cornélio, energia. Eu lembro que a minha mãe comprava querosene, aí tinha aquela lamparina assim meio triangular, que era mais simplesinha, e tinha a lamparina de quem ganhava um pouquinho mais de grana. Ela tinha um vidro assim, ela tinha uma alcinha, você podia pendurar, e ela tinha uma tampinha que você podia encher sem ter que apagar o fogo. Essa era mais moderna. A nossa era aquela do triângulozinho assim mesmo, tinha que ficar vigiando para não tombar e ela pôr fogo na casa. Então isso é lamparina. Aí de vez em quando você tinha que puxar um pavio para cima, porque ele queimava demais, e o fogo ficava baixo.
aí ela vai queimando e o óleo embaixo vai acabando, ela vai queimando o óleo. E ela faz a luz dentro da casa, céu a lamparina. Depois vocês dão um Google lá, vocês vão ver. Então, igreja, esse óleo trazendo, Jesus ele fez uma analogia com o casamento, porque essa palavra não serviria para os dias de hoje, mas trazendo para os dias de hoje, esse texto está falando da sua volta, e esse texto está falando claramente da unção do Espírito Santo em nossas vidas, amém? Nos dias de hoje, trazendo para a nossa realidade, 10 moças tinham unção, as 10 tinham unção, porém 10 delas tinham uma unção conformada. 5 delas tinham uma unção assim: eu levo o suficiente, eu tenho o suficiente aqui de unção, eu tenho o suficiente aqui de busca, eu tenho o suficiente do Espírito Santo na minha vida, enquanto as outras 5, elas não queriam saber do suficiente, elas queriam ter o suficiente para usar na hora, mas elas queriam ter uma reserva de unção para não ser pega despreparada naquele grande dia, amém? Então, meus irmãos, olha, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, onde você não precisa nem se esforçar muito para provar para as pessoas que nós estamos partindo para o fim, a própria humanidade, os próprios acontecimentos, basta uma pessoa ligar o seu jornal pela manhã, dar uma saída na sua rua, e você vai entender que nós estamos chegando no fim dos tempos. Não precisa mais de um pastor suar lágrimas de sangue para provar para as pessoas que esses dias estão findando. E a palavra de Deus diz que os tempos seriam abreviados. Aí vem a ciência e prova que a terra está girando mais rápido. Então, meu irmão, hoje está mamão para a gente pregar que o dia está acabando, porque está diante do olho de todo mundo. Mas preste atenção, você não pode ser aquela virgem que tem o suficiente. Eu vou no culto de domingo, lá eu oro, lá eu busco, lá eu saio com o suficiente de unção para me passar a semana. Aí quando dá no outro domingo, você chega aqui com sua botija vazia, seca, fala: agora eu vou lá na igreja domingo para me encher minha botija de novo. Aleluia! Glória a Deus! Você tem que vir no culto de domingo, você tem que sair daqui com a sua botija carregada, e você tem que trazer mais um balde para você levar de óleo, porque no próximo culto você tem que ter metade daquele óleo que você vai precisar. Aleluia! Herei, brasto, herei, mandaraia, herei, andarara, brasto, herei. Glória a Deus! E todo olho o verá e toda língua confessará. Glória a Deus! Ele virá sobre as nuvens. E como está a sua lamparina nesse dia? Como está a sua botija? Você vai ter reserva. Quando alguém gritar: o noivo está vindo, você vai ter reserva de unção. Você vai estar preparado para subir. Porque pode acontecer de quando você virar para trás e falar: eu vou adiantar para não poder encher a minha lamparina, a porta se fecha. Aí ele fala: eu não vos conheço. Preste atenção, irmão. Esse texto não fala que o noivo chegou. O noivo está aqui, acorda. Gritaram assim: o noivo está vindo. O noivo ainda não tinha chegado, mas alguém sabia que ele estava vindo. E o que significa isso, pastor? Significa os sinais mostrando para nós diante dos nossos olhos, os sinais que provam que Jesus está às portas. É aquela pessoa gritando: o noivo está vindo. E foi exatamente nesse momento que as 10 virgens acordaram e elas perceberam que as lamparinas estavam apagadas. Não foi no momento que o noivo chegou, foi no momento que ele ainda estava vindo, justamente nos dias que nós estamos vivendo hoje, onde o tempo todo, a todo momento estamos falando: acenda a sua lamparina, pega a reserva de unção, porque o noivo está vindo. Estamos vivendo os períodos em que a voz já está ecoando, gritando: o noivo está vindo. Então prepara a sua lamparina. Isso significa que a qualquer momento você vai acordar e vai perceber se tem óleo ou se não tem na sua lamparina. Aleluia! Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia!
Aleluia, Espírito Santo de Deus. E todo olho o verá, e toda língua confessará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Preste atenção nesse texto, igreja. Aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, vai falar da última carta para a igreja de Laodiceia. Amém? Para quem não sabe, as cartas às igrejas que João escreveu, vem a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada carta, ela vai falar da dispersação do povo de Deus, amém? Vai falar do período que a igreja foi passando, que o povo de Deus foi passando na história, amém? E quando nós chegamos na igreja de Laodiceia, que é a última igreja, no caso, a igreja de Laodiceia, ela vai estar apontando de forma profética os períodos atuais que o povo de Deus está vivendo, amém? Louvado seja Deus. Por ser a última igreja, ela aponta para a geração da igreja de Jesus Cristo no nosso período, amém, igreja? E a igreja de Laodiceia, e esse texto de Apocalipse 3,14, ele começa assim: ao anjo da igreja escreve o seguinte: esta é a mensagem do amém, ou seja, esta é a mensagem do assim seja, da testemunha fiel e verdadeira, aquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Preste atenção. Isso é uma voz profética para a igreja de hoje, para a igreja de Jesus Cristo nessa terra hoje. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios e nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios e nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis. Preste atenção, igreja. Você que é cristão há mais tempo, você está acostumado a ver sermão e pregação, e hoje é muito mais fácil, que hoje na mesa tomando café você põe no celular, você põe na televisão. Hoje tem gente que tem televisão até no banheiro, e ele põe e ele ouve. Então hoje está muito mais fácil de você ver um sermão, ver uma palavra, ver uma passagem bíblica, do que muito tempo atrás, amém? Sabe? E então você sabe que a história do povo de Deus, da igreja, do povo que serve a Deus, na maioria das vezes sempre foi uma história doída, porque infelizmente a gente aprende mais pela dor do que pelo amor. A gente aprende mais com o erro do outro, amém? Do que com o acerto. E preste atenção, a igreja do Senhor viveu períodos muito difíceis, tem textos de pessoas que eram entregues em boca de leão para morrer, cristãos que foram assassinados de forma brusca, centenas e centenas de almas pessoas tiveram que perecer para nós termos paz hoje, amém? E se nós prestarmos atenção na história, a igreja, o povo de Deus nunca teve tão em paz como na nossa geração, sim ou não? Sim ou não? Hoje o povo a gente tem liberdade, a gente vem e adora, amém? Alguns países estão tendo perseguição, mas aqui na América Latina, aqui no nosso país principalmente, a gente tem liberdade, somos uma igreja, e preste atenção que os dias de hoje, o texto de Laodiceia prova que aqui está falando é da nossa geração. Meus irmãos, a igreja de hoje é ou não é rica? Comparado com a geração, tanto que aquele povo sofria, os apóstolos, o povo saía com a roupa do corpo, saía com a roupa
Hoje você tem 3, 4 peças de roupa para você vir no culto. E se você, quando você acha que já está batido demais, principalmente as mulheres, falam: eu estou sem roupa para ir para a igreja. Tem lá 20, 30 peças, estou sem roupa. Então hoje essa igreja é uma igreja rica. A igreja hoje é rica. Mas preste atenção. Preste atenção. Olha o que diz: mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Agora, por que, pastor? Por que somos tão ricos e vem sobre nós um texto tão pesado, vindo de revelação de Jesus Cristo através de João? Porque, meu irmão, a nossa riqueza ela não é dessa terra, amém? Por mais que nós conseguimos alcançar templos gloriosos, templos magníficos, das roupas mais chiques, dos carros mais modernos na porta da igreja, preste atenção que a nossa riqueza não é nessa terra. Se a gente não tiver uma vida de oração, se a gente não tiver uma vida de consagração, se a gente não tiver uma vida de busca, se a gente não tiver preocupado se os nossos amigos, parentes e familiares estão se perdendo, indo para o inferno, nós somos cegos, nus e pobres, os mais miseráveis dessa terra. Aleluia! Erabrasto-herei andaraia. Glória a Deus! Aleluias, Deus. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. O que aquelas noivas fizeram? Elas voltaram para quê? Comprar. As outras falaram: epa, eu não vou dar do meu óleo não, você vai correr e vai comprar o seu. E olha que o texto junta um com o outro aqui. O que eles estão falando? Comprem ouro puro de mim. Amém? Que o nosso ouro terreno diante de Jesus, ele tem valor. Jesus não vai pegar tudo que a gente construiu aqui e levar porque tem algo maior. Não significa que você não vai querer uma vida boa, amém? Porque quando você desprender disso, essas coisas vêm atrás de você, elas te seguirão e te alcançarão, amém? Mas se você busca mais isso do que a Deus, nós somos os mais miseráveis. Louvado seja Deus. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos a quem amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Amém, igreja? Ele está à porta e bate. Por que está escrito esse texto? Para mais uma vez nos mostrar que essa geração é a última geração. Que essa geração é a geração do arrebatamento. As coisas estão caminhando cada vez mais para mostrar isso. Amém? Então preste atenção, meu irmão. A palavra que diz bem clara: o Senhor corrige aqueles que Ele ama. Ele corrige aqueles que ama. E por amar essa igreja, Ele traz essa palavra dizendo: não deixa o amor dentro de você se esfriar. Não deixa o amor pelas almas dentro de você se esfriar. Tenha uma vida de busca, tenha uma vida de testemunho, amém? Crente que para de ter testemunho, ele cai no descrédito. Crente que fica, dá encontro, festa de família, e todo ano ele chega lá e reclama da mesma dor na perna, amém? Você vai orar, você vai buscar, você vai pôr a mão, você vai ungir, você vai repreender. Essa doença tem que sair, essa miséria tem que sair. Você tem que dar bom testemunho, porque nós vamos viver milagres nessa terra. Milagres nessa terra. Paulo falou bem assim: eu esmurro meu corpo como num ringue de boxe, para eu não cair no descrédito do mesmo evangelho que eu estou pregando, para que nós não cairemos no descrédito. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus. Coloca a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Pai, nós oramos nessa noite, meu Pai, e nós pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha renovar, meu Pai, a unção, meu Pai, na vida do teu povo. Renova a unção na vida da sua igreja, meu Pai. Prepara a sua noiva, Senhor. Prepara, meu Pai, coloca um fogo
Pai colocou